Fala, meus lobos! Para quem não conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da ordem que eu usei na minha prova da EPICAR e de algumas estratégias que você pode usar lá na hora que você estiver fazendo a prova na Escola Preparatória de Cadentes do Ar. Mas antes, lembre-se, entre os dias 18 e 25 de outubro eu vou lançar um descontaço de 40% lá no curso de matemática da Alcateia do Ensino. Galera, o curso de matemática da Alcateia do Ensino de R$250 vai sair por R$150, somente entre os dias 18 e 25 de outubro. Mas vamos ao que interessa. Galera, qual estratégia que eu usei lá na prova da EPICAR e as estratégias que eu escuto dos alunos que são da minha turma, e que eu já escutei muito de cursinho e tudo mais, qual estratégia que eu recomendo para vocês. Aqui não vai ter resposta fácil. Eu não vou chegar para vocês e falar assim, comece fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, que você vai ser aprovado, plim, show de bola. Não, porque a gente sabe que a aprovação não depende apenas disso, mas é um grande fator. É claro que na hora da prova nós temos que controlar o nosso nervosismo, é ou não é? Mas, além disso, além de controlar o nosso nervosismo, nós temos que controlar muito bem o tempo. E como que a gente pode usar o nosso psicológico a favor do tempo? William, o que você está falando? Se a gente começar por matemática, por português, inglês, a gente vai ter que fazer as questões. Então, não vai mudar nada, não vai, William? Claro que vai, pessoal. Olha só, na minha concepção, o que seria o mais correto a se fazer? E é uma coisa que eu recomendo. Eu não recomendo que vocês comecem pela prova de matemática, pela prova de português, inglês ou redação. Mas o que eu recomendo? Que vocês comecem pela prova que vocês têm mais familiaridade. Que vocês têm mais paixão, digamos assim. William, você está falando então que, poxa, eu tenho mais facilidade em inglês. Eu devo começar por inglês? Bom, eu vou falar para vocês a estratégia que eu usei e se der certo com vocês, se vocês acham que vai dar certo, beleza. Mas quando eu fiz a minha prova, eu comecei pela prova de matemática. É claro que a primeira coisa que nós temos que fazer ao chegar numa prova que tem redação é ler o tema da redação, né, pessoal? Não vamos esquecer disso. A primeira coisa a se fazer na hora que tá lá na prova, é claro que nós temos que escrever nosso nome e tal, aqueles negocinhos tudo, mas primeira coisa, leia o tema da redação. Porque enquanto você vai fazendo as outras provas, você vai matutando aquele tema lá na sua cabeça. Então, a primeira coisa, lê o tema da redação, show de bola. Agora, depois de ler o tema da redação, o que eu faço? Alguns podem começar pela redação mesmo, outros começam pela prova de português, outros pela prova de inglês, e como foi o meu caso, eu comecei pela prova de matemática. Por quê? Porque eu gostava muito de matemática, eu ainda gosto de matemática, eu gosto de fazer os exercícios de matemática, por mais dificuldade que eu tivesse, eu gostava de fazer os exercícios, e eu não estava com dificuldade em matemática na época. Tanto é que eu acertei 12 questões de matemática, enquanto isso eu acertei 10 questões de português. Entenderam? Então, assim, eu estava confiante para a prova de matemática. E eu queria acertar, o meu objetivo era mandar 8. Era mandar 8 questões. Então, eu fiz a prova de matemática, eu fui vendo que a 1 eu consegui acertar. Consegui acertar sim, né, galera? A gente nunca tem 100% de certeza. Mas a prova da EPICAR, como é uma prova que não tem tanta pegadinha, tipo assim, tem uma resposta que é parecida com a que você chegaria, sabe? Se você acha o resultado, cara, é bem provável de ser mesmo aquela resposta. Não tem tanta pegadinha igual tem no Enem e outros vestibulares. Então, eu comecei pela prova de matemática e eu fui acertando, né? Poxa, eu acho que eu acertei essa aqui, acho que deu bom, acho que deu bom, acho que deu bom, consegui achar a resposta, Então, eu fui, assim, entre aspas, mandando bem em matemática e aquilo foi me gerando maior confiança para fazer as outras provas. A prova de inglês, a prova de português e também a prova de redação. Então, eu fui mais confiante, eu fui no embalo. O que eu vejo é que se a pessoa começar, por exemplo, eu não gostava de fazer questão de português. Por mais que eu acertasse, eu não tinha 100% de certeza. Vocês estão me entendendo? É mais o estilo da prova da EPICAR mesmo. É estilo de prova de concurso, né? Concursos militares tem mais ou menos esse estilo. Então eu chegava na prova de português, tinha muita interpretação, e as interpretações eu não sabia com 100%, né, de exatidão. Caraca, não, essa aqui eu marquei a B. Não, então é a B, eu achei a B, mas a C também pode ser. Eu vou pular para a próxima. Então eu sentia muito isso na prova de português. Prova de matemática não, eu poderia até não saber fazer, mas eu circulava para voltar nela depois. O que eu estou querendo dizer? Resumindo, né? Eu comecei pela prova de matemática, depois eu fui para a prova de português, intercalando com inglês,
Então, hora eu fazia algumas questões de português, hora eu fazia algumas questões de inglês, mas eu comecei um pouquinho, fiz umas 3 questões de português, depois eu fiz umas 10 de inglês direto, sabe? Então, eu fiz basicamente matemática, fiz a prova toda de matemática, tive que voltar nela depois, né? Mas matemática, inglês, vamos colocar inglês, né? Que eu fiz algumas questões de português, mas já fui para inglês, português, redação. Só que a redação, depois que eu acabei a redação, depois que eu passei a redação a limpo, eu voltei na prova para ir revendo algumas coisas. E só essa revisão, pessoal, me garantiram 3 questões a mais. E vocês sabem que de 48 questões, você acerta 3 a mais, é muita coisa. Então, não deem mole com o tempo, beleza? É claro que a gente tem que treinar isso, fazendo simulado e tudo mais. E eu tô mandando esse vídeo para vocês, porque faltando uma semana para a prova. Mas é claro que nós podemos usar uma estratégia bem bacana lá na hora da prova. E essa estratégia seria começar pela prova que vocês têm mais facilidade. Bom, essa foi a que eu usei, a prova que eu mais gosto de fazer, as questões que eu mais gosto de fazer eram questões de matemática. Mas é claro que se você sente mais familiaridade com questões de português, ou inglês, ou redação, pode começar pela prova que você tem mais facilidade, que eu acho que isso aí vai aumentar as chances de você ser aprovado nesse concurso. Lembrando, semana da Alcateia entre os dias 18 e 25, e o curso de matemática vai sair por R$ 150. Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Boa prova para vocês.